Olá, eu sou Laranja Mecânica e hoje eu tô meio atrasado aqui. Tô bem atrasado, na verdade, alguns meses. Mas eu quero falar aqui a minha opinião sobre quarentena e se vale a pena assistir. Então, vamos começar ali com o primeiro episódio. Que, cara, eu confesso que... Ó, fiquem aí no vídeo até o final, porque eu só vou falar o que eu vou achando, o que eu fui achando no final, vou dizer se vale a pena assistir. Eu confesso que o primeiro episódio, eu achei um episódio ruim. Eu não gostei do primeiro episódio, ele me lembrou muito da primeira temporada. Tipo assim, tinha uma produção boa, tinha assim, uma produção muito melhor do que os outros episódios, assim, de Jornada Paranormal. Do começo de Jornada Paranormal, compara a quarentena com O Segredo da Floresta, né? É muito melhor a produção. Mas, cara, eu não tinha gostado muito. Eu não gostei muita coisa, não. E principalmente com os personagens, assim, não se importando muito com os NPCs no primeiro episódio, que eu achei. E, tipo assim... me lembrou muito a primeira temporada. E o único personagem que eu gostei foi o Benito. O único que eu tava gostando mesmo. Porque ele é pra ser psicopata, ele é pra ser babaca, entendeu? E aí ele disse, nossa, cara, o Benito tá sendo muito legal. E foi o cara que eu comecei já a gostar desse primeiro episódio. E eu confesso que se Quarentena tivesse acabado naquele primeiro episódio e não tivesse continuado, seria uma temporada ruim. E eu teria colocado ela ali. Não atrás da primeira temporada, mas a única coisa que faz com que ela não seja pior que a primeira temporada é a produção. E aí não tem como botar ela atrás da primeira temporada. Mas com certeza estaria ali no ranking entre a primeira temporada e Sinais do Outro Lado, por ali. Estaria em penúltimo lugar. Mas, cara, aquela segunda sessão melhorou tudo em retrospectiva. Eu gostei muito daquela segunda sessão de quarentena. Muito boa, cara. E aquilo ali, eu confesso que mudou completamente a minha visão de quarentena. Que excelente, cara. E... vamos falar aqui um pouco do que eu achei, né? De quarentena. E, cara, começar ali falando sobre a produção, que é o mais básico de se falar mesmo. A produção eu gostei muito. Foi triste que a Juvi saiu, porque a Juvi era literalmente os ouvidos de Warden, né? Se o Warden fosse um corpo humano, né? O cérebro é o Selbit, e quem escreve, né? No caso o Stefano agora, o lendário Stefano do Wardencast agora escreve. E tem outro cara lá, Bife, eu não esqueci o nome dele. Desculpa aí se você está assistindo, eu não esqueci o seu nome. Então eles são o cérebro. O coração são os jogadores, né? Eles que bombeiam tudo, né? Que fazem com que o jogo possa funcionar, né? E também metaforicamente são ali, né? Os caras que vão sentir no jogo, né? Então essa metáfora do coração e sentimento, né? Os olhos, o Orenjiro, o Gabzu, os artistas... O artista de Segredo da Ilha, que eu gostei do traço dele, não sei o nome dele, mas gostei. O Kael, o artista das criaturas, eles são os olhos, né? E as pernas são ali, né? A produção do estúdio, coisa assim. Só que os ouvidos, desde Segredo na Floresta, claro, tinha a Epidemic Sound ali, maravilhosa com suas músicas, mas não era exatamente músicas originais de Jornada Paranormal, apesar de que a Fã do Farewell, né, a música do Thiago, excelente aquela música, mas os ouvidos, assim, de Jornada Paranormal, original de Jornada Paranormal, é a Juvi, sempre foi. E cara, a trilha sonora de Desconjuração é uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi, literalmente. A trilha sonora de Desconjuração é a melhor de Jornada Paranormal, sem discussão. E ainda por cima de umas melhores trilhas sonoras de todos os tempos. Essa é a minha opinião. Então, excelente. A Juvi era ali os nossos ouvidos. Mas agora ela deixou o Ordem Paranormal por algum motivo que não sabemos. E eu também não quero saber. Coisa pessoal dos outros eu não quero ficar sabendo. Porque, cara, eu não ia gostar. Se eu fosse ali de Ordem Paranormal e eu quero um dia ser uma pessoa importante, eu quero ser um escritor de histórias. Eu não quero que os meus problemas vazem para as pessoas. Porque eu quero ser uma fonte de inspiração, de coisas boas, não de coisas ruins. Quando as pessoas pensam em mim, eu não quero que as pessoas pensem em coisas ruins. Então, é bom que eu não saiba realmente do que aconteceu, se foi uma coisa pessoal, né? Se não foi também, deve ter algum motivo e também não quero saber se for algo pessoal. Mas a Juvi, infelizmente, saiu do Ordem. Só que tivemos a Alice, que eu confesso que é o fenômeno Zion, né, cara? Eu assisti o Yu-Gi-Oh! Fenomenal, um anime excelente, que poucas pessoas aqui no Brasil falam. Tipo assim, eu conheço umas 2 pessoas aqui do Brasil que falam sobre Yu-Gi-Oh! E
O que eu tô querendo dizer com Yu-Gi-Oh! Zio? O que tem a ver com a temporada normal? Tudo. Porque a trilha sonora de Zio, tipo assim, eu tava achando a trilha sonora legal, legalzinha. Até que acabou o anime e eu fui ver a trilha sonora. E cara, quantas músicas boas que eu não tinha reparado na hora que eu tava assistindo. E a mesma coisa aconteceu em quarentena. E excelente, claro. Não é a Juvi, né? Nunca vai ser. Mas pode melhorar com o tempo. Lembrando que a Juvi começou com músicas boas, sim. Mas bem simples, Segredo na Floresta. E foi melhorando. E Desconjuração simplesmente foi o magnum opus da Juvi. A maioria das músicas boas de Hora Paranormal que eu penso assim é de Desconjuração. Porque aquela temporada teve a melhor trilha sonora. Ame ou odeie a temporada. Tu tem que admitir que a trilha sonora daquela temporada é excelente. Em segundo lugar, fica a trilha sonora de Segredo na Ilha, que também é muito boa. Mas voltando aqui pro tópico da quarentena, a produção é excelente das músicas. O Orenjiro, né? Excelente. Grande artista, admiro muito ele. Fazendo aí os personagens. Que agora, inclusive, o 3D tá melhor ainda do que tava em Cidade do Outro Lado. Excelente. Mas eu confesso que eu preferia os tokens como era, opinião impopular. Mas eu preferia os tokens como era em Cidade do Outro Lado. Não era realista, né? Mas eu preferia porque... Cara, eu me acostumei de ser daquele jeito e Hora Paranormal, mas eu entendo porque que o Cellbit mudou, porque realmente fica mais realista, né? Dá mais uma proporção de que você tá vendo eles de frente. Então eu entendo porque que o Cellbit mudou, mas eu preferia como tava estado do lado. E é isso, né? Sobre a produção. O estúdio não mudou muito, não. Não teve aquela coisa das luzes que tinha Segredo na Ilha, que era muito legal. Mas foi legal, sim. E foi legal os fundos também, que já existiam desde Calamidade, se não me engano. Então, os fundos que ficam atrás do Cellbit. Tem uma cinemática só, mas foi uma cinemática excelente, que é a do Nideri. Muito boa. E é isso sobre produção. Eu faço sobre criaturas agora. As criaturas eu gostei bastante. Tem praticamente 2 criaturas na temporada, mas isso não é uma coisa ruim. Lembrando que a primeira temporada literalmente só teve 2 criaturas. Zumbi de sangue, que é a criatura mais básica de Ori, né? Legal, mais básica. E degolificada. A primeira temporada teve só 2 criaturas. E essa temporada não é diferente, né? Teve o Infecticídio e teve o Nidere. E excelente. O Infecticídio eu tenho o livro, né? E eu já tinha visto a página dele, né? Mas não foi uma criatura que me interessou muito, não. Mas vendo ali ela sendo aplicada em um RPG, eu gostei bastante do Infecticídio. Achei uma ideia muito legal, né? De ser não foi mostrado ali no RPG, mas é um vírus de computador que se mescla com uma peste, né? Por isso que é sangue e energia. E isso começa a infectar todas as pessoas. E era o único jeito que a Panaceia tinha para enfrentar o Nidere. E outras criaturas de morte também, né? Que a energia vence morte, como a gente já sabe. Então, muito bom. O Nidere, excelente. O glow up que o Nidere teve, cara. Eu vi a Nan falando no Ordemcast. A maior Joe Stan. Falando no Ordemcast, que foi algo, né? Que eu concordo com ela, né? O glow up que o Nidere teve. Porque o Nidere era literalmente só um lobo. Era só um lobo de lodo. Nada mais, nada menos. Mas ele virou realmente uma criatura principal, né? Porque cada temporada teve uma criatura principal. Calamidade é a única que não teve, né? Porque o vilão principal, o Kian, que é realmente... Ele era uma pessoa e virou um deus. Mas não dá pra considerar como criatura. O máximo as relíquias, né? Dá pra dizer que o diabo, a criatura principal de Calamidade. Mas é a Calamidade parte 2 que a gente não viu ainda. Né? Mas a primeira temporada foi degolificada. A segunda foi o Deus da Morte. A terceira... Difícil de dizer, porque o Gal e o Kian não são criaturas, né? A terceira mais ou menos. O Impapa e o Cal dizer que são as 2 criaturas principais. Os 2 estão no mesmo nível. Segredo na Ilha, face cega, obviamente. E Sdol, o estrangeiro. Mas o Nidere foi a criatura principal dessa temporada. Muito legal. Aquela coisa de um de vocês vai morrer. Muito bom. Cara, o desespero que eu senti. E é muito louco, porque são personagens... A primeira sessão eu achei ruim. E não consegui pegar nenhum personagem, exceto pelo Benito. Mas a segunda, cara, todos os personagens ali eu gostei. O Luiz foi o Balu dessa temporada, né? O Balu, o Luciano, o Thiago, né? Aquele assistente do líder que, né, é aquele braço direito, né? Eu adoro esse tipo de personagem, né? Assim, Arthur e Balu era um dos melhores duplas. E o Luiz foi isso, né? Se eu falei Luciano, eu quis dizer Luiz. O Luiz foi isso. O Luiz foi o assistente do Benito, né? Find a freaking way! Apontando a espingarda, né? Muito bom, né? Encontra um jeito, falando pro Mikael. E gostei muito do Luiz, dessa coisa de ser assim, né? Um cara assim... fortão, né? Tipo assim... Eu adoro esse tipo de personagem, né? Balu, Lírio, né? Esse tipo de personagem, assim. E
Eu gostei muito do Diego. Foi o que eu menos gostei, apesar de, assim, de eu gostar muito do Peck. Eu procuro separar personagem do jogador. Tipo assim, eu adoro o Luba. E eu assisti o Luba antes de assistir o RPG. Mas eu confesso que o Daniel é o pior personagem do Paranormal. Então eu procuro separar personagem de jogador. Então o Diego foi o que eu menos gostei, mas achei legal. Assim, a interpretação do Peck foi maravilhosa, né? Ele interpretando ali o... agora já tô falando sobre personagens agora. Vamos falar então. O Diego fez uma interpretação muito boa em um certo momento, que eu não vou falar aqui qual que é spoiler, né? Muito bom, né? E excelente, né? O Diego, mas, cara, é o menos melhor. Não tô dizendo que é o pior, mas é o menos melhor. Apesar de eu gostar muito do Peck, e eu já ter conhecido ele, e, cara, um crítico tem que ser justo. E eu conheci o Selbit por causa do Peck. Então o Peck é alguém muito importante pra mim, porque eu só conheci o Selbit por causa daquele filme Fui Impossível. Muita nostalgia daquele filme, 8 anos atrás. E aquele filme foi como eu conheci o Selbit. Então o Peck é muito importante, mas né, eu tenho que ser justo em uma crítica, né? O Jeffrey, achei legal, ele me lembrou muito de Joseph, a aparência dele me lembrou muito de Joseph de Jojo. O cabelo dele é literalmente igual ao do Joseph. Eu não sei se foi inspiração. E ele é o cara mais normal, ele lembra do Steve do Stranger Things. Ele lembra muito isso, cara. É o cara mais normal que tem ali, né? É o coração do grupo, né? Não, eu sei que o coração é a Lucy, mas no sentido de que ele é meio o... os dois têm ali meio essa coisa de ser coração do grupo. E a Lucy, cara, a Lucy é incrível. Tipo assim, ela... Eu não gostava dela na primeira sessão, mas na primeira sessão eu não gostei de ninguém, na verdade. Eu só gostei do Benito. Então é meio difícil de falar. Mas na segunda sessão ela foi incrível. Foi incrível. Mas assim, ela foi o que... Ela é o que o Thiago é, assim, em Segredo da Floresta. Não vou dizer porquê, mas ela é excelente. E o Benedito, como o Lúcio gosta de chamar, mas o nome dele é Benito. O Benedito é incrível, cara. O desenvolvimento que ele teve. Porque, tipo assim, o Benedito ele teve 2 episódios só pra se desenvolver. Mas ele conseguiu se desenvolver muito bem, entendeu? Muito legal. E é um desenvolvimento que fez sentido, assim. Muito bom. Então, o Benito é facilmente o melhor personagem de quarentena. Voltando pro tópico do Nideira, o Nideira é muito moda, muito legal. E... tem uma participação especial, inclusive. Não vou dizer quem é aqui para não dar spoiler. Mas se vocês forem no canal do Lúcio, vocês provavelmente já viram quem é. Mas não vou falar aqui sobre. E... é isso sobre criaturas e personagens. A história eu gostei muito também. Muito legal. Da segunda parte, né? Porque a primeira parte, cara, eu não tava gostando muito. O que me fez não gostar da primeira parte foram vários fatores, né? Várias coisas aqui. Mas a principal foi que, tipo assim, pô, tinha uma menina que tinha acabado de perder o pai na frente dela. E os caras estavam zoando a situação. Tipo assim, me lembrar muito da primeira temporada do Alex. Deles prendendo o Alex, sinceramente, aqui. Me fez odiar meio que um pouco assim os personagens e me fez pensar assim, isso aqui é igual a primeira temporada. Isso aqui é igual a primeira temporada. E confesso que eu dropei quarentena. Dropar é quando, pra quem não conhece o termo, é quando tu para de assistir algo e diz, não vou assistir isso aqui. Eu dropei quarentena e só fui voltar a assistir recentemente. Então, eu demorei pra voltar a assistir quarentena. Por isso que eu tô falando sobre a Two Shot agora, porque eu dropei quarentena, né? Mas eu voltei. Eu dropei porque eu não tava gostando da primeira sessão. Mas a segunda sessão foi excelente. E a história foi boa. Paraceia é uma organização que eu quero ver muito mais sobre. O Mikael, eu tô gostando que o Selbit tá variando ali com os líderes. Porque, tipo assim, as primeiras 4 temporadas foi o Veríssimo, o líder das temporadas. E o Veríssimo é muito legal. Eu adoro o Veríssimo, né? Cenas excelentes com ele. Mas não dá pra todo líder ser igual a ele. É tipo assim, é tipo o efeito... é o efeito do Crocodile em One Piece. Tipo assim, se todos os vilões forem super, super legais, assim como o Crocodile, e forem, tipo assim, forem vilões sérios como o Crocodile, vai começar a ficar repetitivo. Por isso eu gosto muito do Fox em One Piece, porque ele é uma variação. Então, voltando pro tópico de Hora Paranormal, que eu tô falando sobre Hora Paranormal, em Segredo na Ilha, a gente teve o Van Debas como líder, né, que aí não conta realmente, porque não é o Selbit que controla o Van Debas, né? O máximo que a gente teve ali foi o Evandro também, né? O NPC líder ali. Se colocar um NPC como líder, seria o Evandro, né? É o líder ali da investigação. Mas nos momentos mais importantes, o Evandro estava desmaiado.
então não sei se conta. Sdoll, a gente teve o Morato, que apesar de aparecer pouco, né, só foi aparecer lá no final, foi um excelente líder, e bem diferente do Veríssimo, né, ele é muito excêntrico, assim, muito moda também, um dos meus NPCs preferidos, mas nenhum NPC é melhor do que a deusa Ivete, e se você discorda, você está errado. A Ivete é a melhor NPC de Pra Normal. Mas... E deu uma variação ali em quarentena com o Mikael, que ele é quase o líder ali, mas ele é meio que um antagonista também, né? Porque ele quer meio que proteger uma criatura, porque é uma criatura de anos, é o Nidalee, né? É uma criatura que existe há anos. Então ele quer meio que ele vê a criatura como uma relíquia, né? Não literalmente, tá? Não é a relíquia da morte, mas uma relíquia no sentido da palavra mesmo, né? Que ser algo que deve ser preservado. Então ele é meio que um FDF, né? Um filho da fruta. E que... Mas uma coisa incrível dessa sessão, depois do caos que aconteceu, foi o final. Cara, aquele final, obviamente sem spoiler, então eu não vou falar spoiler do final, mas eu vou dizer uma coisa. A Quarentena me lembrou a primeira temporada, e na primeira sessão eram os negativos da primeira temporada, e na segunda sessão eram os positivos da primeira temporada. Porque eu nunca tive uma sensação tanto de acabou, gente. Acabou. É o fim que eu tive quando eu tive na primeira temporada. Só quando a Liz estava carregando o Thiago e os dois foram pro carro. E aí, tipo assim, dá aquela sensação de acabou, cara. Acabou, agora podemos descansar. Que é algo que eu nunca tinha sentido. Demorou muito tempo pra eu sentir. E eu só fui sentir de novo em quarentena. Eu não vou dizer o fim de quarentena, né? Mas me deu essa sensação. Então no final de tudo, eu... Ah, outra coisa, essa coisa de ser legendário prejudicou muita gente, né? Mas eu sou muito de... Todo fã de Yu-Gi-Oh! Que fã de verdade de Yu-Gi-Oh! Né? Que já sabe que... Por que eu tô falando sobre fã de Yu-Gi-Oh! Tu vai entender. Mas todo fã de Yu-Gi-Oh! De verdade, de Yu-Gi-Oh! Sabe que a versão legendária é muito melhor. Então eu, como um fã de Yu-Gi-Oh! Já tô acostumado a assistir coisa legendada. Fora de que eu sei inglês também, né? Então, pra mim não tive problema. Mas se você tem algum problema com legenda, alguma coisa... O Lucius, o meu ídolo, Lucius, né? RPG Explorer. Ele e os amigos dele da Ordem Scarab estão fazendo uma dublagem. Eu não vou botar link aqui, que não tem link por enquanto. Mas eles estão fazendo uma dublagem. E eu acho que vocês vão poder assistir um dia e vão conseguir entender. Então, vão pensando nisso. Então no final eu deixo aqui a pergunta: vale a pena assistir? Bem, cara, aquela primeira sessão eu não gostei, eu falei disso. Mas é o fenômeno Zeal, né? Porque Zeal eu gostei muito. Mas tem gente que diga que é ruim a primeira metade de Zeal. Mas até essas pessoas, quando viram a segunda metade de Zeal, quando as pessoas veem a segunda metade, essas pessoas vão lá e dizem: nossa, cara, aquela primeira metade fez todo sentido agora. E isso dá um outro contexto pra primeira metade e faz tudo ser um produto incrível. E eu não achei Zeal ruim a primeira metade, mas eu achei isso com Quarentena. Quarentena eu não tava gostando da primeira sessão. Eu dropei Quarentena, como eu já falei. A única temporada que eu dropei. Eu nunca tinha dropado uma temporada antes, nunca. E eu dropei Quarentena, mas mesmo assim é excelente. Na minha opinião, o meu ranking de temporadas que eu vou fazer um dia, eu colocaria em terceiro lugar, assim. Terceiro lugar negativo. Tipo assim, antepenúltimo lugar. Então, último, primeira temporada. Penúltimo, Cidade do Lado. E antepenúltimo, Quarentena. Coloco ali. Mas não tem como dizer que é melhor que Desconjuração. Desconjuração tá ali em quarto lugar, tá bem no meio. Não é melhor que Desconjuração, mas eu gostei muito e vale a pena sim assistir. Vale a pena. E se você não gostar dos personagens, não gostar assim muito, assista pelo Benito. O Benito é muito moda. O Benedito, como o Lúcio gosta de falar. Lúcio, se você está assistindo esse vídeo, nunca para de chamar o Benito de Benedito. É muito engraçado quando você faz isso. Continua chamando ele de Benedito porque é hilário. É hilário quando você chama de Benedito. Então, vale a pena assistir Quarentena. Assista. Assista, assim, de olhos abertos, assim. Assista já, assim... Assista já pensando assim: nossa, eu vou assistir tudo
E quando eu chegar na segunda sessão, eu vejo se eu vou gostar, entendeu? Não drop como eu dropei, porque eu não tava gostando de quarentena, eu dropei e eu me arrependo. Então é isso, Laranja Mecânica 0.